Eu quero gerar uma expectativa no teu coração para aquilo que Deus vai fazer, falar nessa noite. Deus colocou uma palavra no meu coração, cujo tema é como ter dinheiro vindo para mim em tempos de crise. Como ter dinheiro vindo, chegando para mim, para você, nesse tempo que tem sido chamado um tempo de crise, ok? Então, desde já, eu quero pedir a você, olha só, preste atenção, acompanhe essa live com a Bíblia na mão, tenha perto de você papel, caneta, para anotar as revelações, as instruções que você vai receber hoje aqui. Eu tenho certeza que essa palavra, ela vai alcançar pessoas. Eu fui alcançado por essa palavra. Deus ministrou no meu coração. E eu quero compartilhar com você. Porque eu creio, ouça isso, eu creio que nós estamos vivendo os dias, os melhores dias, para recebermos milagres financeiros, transferência de riquezas para o povo de Deus. Então, coloque a sua expectativa bem elevada nessa noite para receber a palavra. A minha orientação é que você procure aí onde você está. Se manter focado, a sua atenção nessa palavra. Amém? Então, vamos fazer isso para a gente poder receber o máximo dessa palavra. Eu só quero, nesse momento, eu vou fazer isso no final também, mas eu quero fazer isso agora, passar para você os dados bancários da Igreja Batista Ebenezer, para que você possa semear as suas ofertas, para que você possa devolver os seus dízimos, porque esta é a vontade de Deus. Amém? E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Então, eu vou passar aqui para vocês, né, nossas contas bancárias. Aqui você vê a agência, a conta corrente. Caso você não consiga anotar, essa informação ela consta no Instagram da nossa igreja. Tá bom? Você pode depois, com mais calma, lá também. Aqui eu tenho o do Bradesco. Tá bom? Você tem o Bradesco, a informação da agência, a informação da conta corrente. Eu vou esperar um pouquinho para dar tempo de você anotar. Amém? E você também tem a opção de se utilizar da chave Pix. E a chave Pix é o CNPJ da igreja. Está aqui, ó. Então você pode fazer as suas ofertas, os seus dízimos desse modo. Amém. Então agora eu quero orar com vocês para a gente já entrar na palavra, tá ok? Nós vamos orar agora e vamos entrar na palavra. Pai, em nome de Jesus, eu creio que a unção do Espírito Santo, ela não está limitada. A unção do teu Espírito Santo vai fluir em direção aos corações. E eu declaro que nessa noite, a boa semente da palavra de Deus
vai encontrar bom solo nos corações. E eu estou crendo a Deus para pessoas que vão ouvir essa palavra. Elas vão ouvir essa palavra e vão receber essa palavra com fé. Vão praticar essa palavra. E da palavra que elas vão receber nessa noite e que elas vão praticar, elas vão colher 100 por 1 dessa palavra. Vai haver uma grande colheita. Vai haver uma explosão de colheita. Eu declaro isso sobre a vida dos filhos de Deus. Uma explosão de colheita financeira. Eu declaro sobre a vida dos filhos de Deus milagres financeiros chegando. Eu declaro que o diabo não vai ter sucesso em reter as finanças dos filhos de Deus nesse tempo. Pai, a revelação vai fluir. E por causa dessa revelação, por causa dessa palavra, pessoas vão ser socorridas, vão ser ajudadas pelo Espírito e pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então, vamos lá. O tema nessa noite que Deus ministrou o meu coração para que eu começasse a ministrar sobre milagres financeiros, provisão de Deus para esse tempo, para a sua vida, para a sua família, que eu começasse a reforçar os princípios bíblicos que nos garantem provisão. E o tema é como ter dinheiro vindo para mim. Vindo para mim. E eu faço disso uma declaração profética sobre a sua vida. A Bíblia diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores, que são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, eu declaro que enquanto eu ministro essa palavra, enquanto você ouve essa palavra, os anjos de Deus, eles já estão trabalhando para que o milagre financeiro que você precisa alcance você aonde você estiver. Amém? Bom, eu acredito que vocês já estão com a Bíblia, eu acredito que vocês já estão com papel e caneta. Eu procurei ir devagar aqui para dar tempo para vocês fazerem isso. Então nós vamos começar. E no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, primeiro livro de Reis, abra a sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, e nós ali vamos ver um momento de crise, um momento de recessão. E naquele momento de crise, naquele momento de recessão, o profeta Elias, ele recebeu a provisão de Deus. E eu quero começar com vocês no versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Versículo 2. Então, no versículo 1,
Elias vai ao rei Acabe e ele diz que nos próximos anos não iria chover. E nós sabemos que a falta de chuva, ela vai afetar o trabalho no campo. E o trabalho no campo sendo afetado, isso vai gerar uma série de resultados. Imagine isso naquele tempo. Então, por causa da falta da chuva, deu-se início a um tempo de crise econômica, crise financeira. Uma crise chegou. Agora, no versículo 2, eu vou comentando, e quando algumas coisas que eu quero que você anote, eu vou dizer para você anotar. No versículo 2 diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Preste atenção nisso. Então, Elias fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam, vejam, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Então vamos lá. Qual é o primeiro princípio? Qual é a primeira chave? Princípio ou chave que deve ser cumprida, observada, para que a gente tenha dinheiro vindo para nós no momento de crise. E eu gostaria que você anotasse: ouvir e obedecer a Deus. Essa é a primeira chave. Se você quer ter dinheiro vindo para você em qualquer momento, se você quer que dinheiro venha para você, a primeira chave para isso acontecer é você ouvir e obedecer a Deus. Então, no versículo 2 diz que a palavra do Senhor veio a Elias, veio uma instrução, veio uma direção. Que direção é essa? Versículo 3: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro do Querite, e nas imediações do Jordão. Havia, veja, Elias não escolheu qual o lugar para onde ele queria ir. Ele foi para o lugar que ele ouviu Deus falar. Ele foi debaixo de uma direção. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. E no momento que ele fez o que Deus mandou ele fazer, provisão chegou naquele lugar. Vamos trazer na nossa linguagem, dinheiro alcançou ele ali naquele lugar. Então a primeira chave, o primeiro princípio para ter dinheiro chegando para você nesse tempo é você ouvir e obedecer a Deus. E o texto diz que Deus falou: ó, você beberá da água do ribeiro, e eu ordenei os corvos que sustente você naquele lugar. Então, a obediência, ouvir a Deus, obedecer a Deus, colocou Elias num lugar aonde tinha dinheiro chegando para ele. Tinha dinheiro chegando para ele. E chegava de manhã e chegava
à noite, é o que a Bíblia diz. No versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. Então veja, chegava dinheiro para ele 2 vezes ao dia. Agora, o que ele precisava fazer? Ele precisava ouvir e obedecer a Deus. Ele ouviu de Deus aonde ele deveria ir. E a partir do momento em que ele obedeceu, dinheiro chegou até ali. Então você tem que agarrar agora, pelo Espírito. Você precisa agarrar isso que eu estou falando com você, pelo Espírito. Se você quer dinheiro chegando para você em qualquer tempo, você precisa colocar em prática esse princípio na sua vida. Ouvir Deus e obedecer a Deus. Agora, eu ainda estou nesse princípio. Versículo 7 diz assim: mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre essa terra. Versículo 8. Olha só. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, mais uma vez, uma direção, uma instrução que ele deveria obedecer. Versículo 9 diz: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida a você. Então, uma nova direção, uma nova instrução, um novo passo que deveria ser obedecido. Versículo 10. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Então eu quero que você agarre agora essa revelação. Você precisa entender que dinheiro indo até você está intimamente ligado a você ouvir e obedecer a Deus. Agora eu quero te mostrar uma outra passagem. Amém? Vamos lá. Deuteronômio, aleluia. Então, se algum dos irmãos que estão aí ao vivo puderem nos comentários escrever os textos que eu estou passando. Então agora eu vou ler Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E nós estamos falando sobre como ter dinheiro vindo para mim em tempos de crise. A primeira chave, o primeiro princípio é você ouvir e obedecer a voz de Deus. Ouvir a palavra, ouvir a voz, obedecer a palavra, obedecer instruções que Deus está te dando. Então, Deuteronômio capítulo 28, ouça, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Diz assim, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Agora veja, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, vou ler de novo essa parte do versículo 2. Agarre isso com a sua fé. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, eu vou ler de novo a terceira vez. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, veja como ouvir a voz do Senhor vai prosperar você. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus,
Pegue isso. Sobre vocês virão. Você não vai ter que ir atrás. Vai vir sobre você. Por isso que o tema é como ter dinheiro vindo para mim. Não é como você ir atrás do dinheiro. É como alguns de vocês estão com todas as suas forças nesse tempo, indo atrás do dinheiro, mas Deus quer que você, como filho, como filha de Deus, entenda que a vontade de Deus é que o dinheiro venha até você. Então ele diz aqui no versículo 2, eu quero enfatizar isso bastante. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão. Então, como ter dinheiro vindo para mim? Como ser alcançado por dinheiro? Se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão. Então, Elias teve dinheiro vindo para ele em tempo de crise. Porque ele ouviu a voz de Deus, vá para lá, ele foi. E dinheiro veio até ele. Faça isso, e ele fez. E dinheiro veio até ele. Alcançou ele. Faz aquilo, vai para outro lugar, e ele foi. E dinheiro alcançou ele lá também. Entenda. Quando você ouve a voz de Deus, quando você obedece a Deus, esse é o primeiro princípio, chave, para o dinheiro vir até você, te alcançar, vindo sobre você. Versículo 2 novamente. Se ouvirem a voz... Eu gostaria que aí na sua Bíblia você pegasse uma caneta e fizesse um círculo nessa expressão. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus. Então, como é que nós vamos ter dinheiro vindo para nós? Em qualquer tempo, seja tempo de crise, seja não um tempo de crise. O primeiro princípio é você obedecer à voz de Deus. Você ouvir e obedecer. Mas vamos continuar. Vamos avançar aqui. Vamos voltar para o primeiro livro de Reis, capítulo 17. E agora eu vou dar continuidade lendo a partir do versículo 10, que diz assim: Então ele se levantou e foi a Sarepta. Ele ouviu a voz do Senhor, seu Deus, obedeceu e dinheiro veio até ele. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Então, vamos lá, eu quero explicar para você o que esses versículos, o versículo 10 e o versículo 11, nos ensina. Quando nós lemos, a Bíblia diz que Deus mandou Elias a Sarepta, porque ele já havia ordenado que uma viúva o sustentasse. Quando ele chega ali, ele discerne quem é essa mulher. E no versículo 10, no versículo 11, ele faz algo extremamente ousado, mas porque ele conhecia algo que nós vamos falar aqui. Ele pede para aquela mulher dar a ele
água e pão. Era necessário para que ela experimentasse o sobrenatural de Deus, para que ela pudesse ter uma provisão de Deus. Ouça isso. Ela precisava dar algo ao profeta. Então ele pede: ei, semeie na minha vida, semeie pão, semeie água na minha vida. Então vamos lá, anote a segunda chave, segundo princípio. Como ter dinheiro vindo para mim em tempos de crise. Segundo, não pare de dar, ou não pare de semear. Não pare. Você não pode cair na armadilha do diabo, na mentira do diabo, que em tempos de crise você não pode dar. Se você fizer isso, você vai estancar a fonte dos seus milagres financeiros. Ouça isso. Se você para de dar, se você para de semear, porque é um tempo de crise, você vai estancar a fonte que jorra na sua vida, trazendo milagres financeiros. Então, Elias vai a uma viúva, e quando ele encontra essa viúva, ele reconhece que era a mulher que Deus havia falado para ele, que iria sustentá-lo, e para desatar isso na vida daquela mulher, ele pede para que ela dê, para que ela semeie na vida dele. Agora vamos lá. Então, o segundo princípio que eu quero que você anote, eu gostaria que você tomasse nota disso. Você tomasse nota disso. Segundo princípio é: não pare de semear porque está na crise. Vou repetir: não pare de semear porque está na crise. Versículo 12. Porém ela respondeu, na hora que ele pede uma semente, que ele pede uma semeadura, que ele pede uma oferta, ouça isso, porque nós estamos falando de dinheiro aqui hoje. Nós estamos falando de dinheiro chegando para você nesse tempo. Nós estamos falando de milagres financeiros. Nós estamos falando de como que Deus opera aqui na terra, porque, deixa eu lhe explicar algo. Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que significa buscar justiça? Significa buscar a forma como Deus faz as coisas. Você sabe como é que Deus faz dinheiro chegar a você? É você dando. Então, se está em crise, você para de dar, milagres financeiros param de chegar na tua vida. Então vamos lá. Versículo 12 diz assim: porém ela respondeu, quando o profeta pediu uma oferta, pediu uma semente que fosse liberar na vida dela, dinheiro chegando para ela, olha só a resposta dela: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Então ela diz que ela tinha pouco de farinha e um pouco de azeite. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Veja, essa mulher estava em crise, ela era uma mulher pobre. Ela não tinha recursos.
Ela não tinha dinheiro chegando na vida dela. Ela tinha falta na vida dela. Ela tinha miséria na vida dela. Ela tinha pobreza na vida dela. Então, quando o profeta Elias pede que ela traga a ele água e pão, e eu quero que você entenda que água e pão aqui representam oferta, porque era necessário que ela desse, é o dar. Você não pode parar de dar suas ofertas. Você não pode parar de devolver os seus dízimos. Você não pode parar de plantar as suas sementes no meio da crise. Então, o profeta veio com isso e ela começa agora, ouça isso. Ela apresenta as desculpas que ela tinha para não dar. Entende? Ela começa a trabalhar com as circunstâncias, com os problemas. Aquela fortaleza de pobreza, de falta, estava dominando os pensamentos dela, estava dominando a alma dela. E ela fala para o profeta: ei, eu não posso dar. Eu não posso dar. Então, deixa eu lhe dizer agora, muitas pessoas, elas pararam de dar nesse tempo. Por quê? Porque começaram a exaltar o problema. Qual era o problema dela? Vamos ver. Qual é o problema dela? Ela não tinha nenhum pão assado. Ela tinha só um punhado de farinha, um punhado de azeite. Ela só tinha 2 pedaços de lenha. Ela ia preparar uma comida para ela e para o filho, e depois ela ia morrer. Você tem que reconhecer que essa mulher estava vivendo numa condição de miséria. Ela já não era nem mais pobre, ela era abaixo da linha da pobreza. Agora, no versículo 13, Elias diz assim: não tenha medo. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Quero que você entenda. Ela não queria dar por causa do medo. O medo de faltar. O medo de não ter. O medo de não ter suas necessidades supridas. O medo de dar para o profeta. E ao dar ao profeta, ela não teria para a sua própria manutenção. Então, um dos ataques do diabo nesse tempo sobre o corpo de Cristo é o ataque do medo. Então você tem muitas pessoas que estão escravas do medo, medo da doença, medo de morrer, medo de não ter, medo da falta. Então, o profeta, ele começa a lidar com a raiz do problema daquela mulher. Ela tinha medo de faltar. Ele chega para ela, ele vai para ali, porque ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a Deus, ele tinha uma direção de Deus, ele tinha uma palavra de Deus de que uma viúva iria sustentá-lo. Ele discerne quem é essa viúva e a primeira coisa que ele fala: ei, me dê, semeie na minha vida. E a primeira coisa que ela fala: não posso. Se eu der para você, se eu semear na sua vida, se eu fizer essa oferta, eu não vou ter para mim e para o meu filho. Então o que é isso? É o espírito de medo parando os seus milagres financeiros. É o espírito do medo afastando você daquilo que provoca os milagres financeiros, que faz o dinheiro chegar até você. Entenda, eu não estou tentando te ensinar como você fazer dinheiro.
Eu estou tentando te ensinar pela palavra e pelo Espírito como o dinheiro chegar até você. Porque eu quero ler novamente, vamos lá. Deuteronômio capítulo 28. E eu quero que você medite nisso bastante. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Se ouvirem a voz do Senhor, essa é a primeira chave. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão. Então ouça, você tem que ouvir a voz de Deus. E quando você começa a ouvir a voz de Deus e obedecer essa voz, dinheiro começa a chegar para você, recursos começam a chegar para você, abundância chega para você, provisão chega para você, começam a chegar, vir sobre você, alcançar você. Você consegue perceber que não se trata do seu esforço, mas se trata da sua obediência? E agora ele chega ali e ele fala: ei, para esse dinheiro chegar até você, em meio a essa situação, me dê, semeie água e pão, não pare de dar. Mas ela acreditava, ela tinha um medo de faltar, medo de não ter. Ela acreditava que se ela desse, ela não teria o suficiente. E essa é uma fortaleza que o diabo colocou na mente do povo de Deus e que, pela unção do Espírito Santo, eu declaro sendo quebrado. Ei, irmãos, não tenha medo de lançar as suas sementes, suas ofertas, de lançar os seus dízimos nesse tempo, por causa do medo de não ter. Ei, Deus, Ele está desatando, liberando milagres financeiros, provisão sobrenatural, extraordinária. Eu declaro dinheiro vindo, chegando até a sua vida. Eu declaro você sendo alcançado pela abundância de Deus. Então vamos lá. Versículo 13. Ele disse a ela: não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Então ele falou, ó, ele está dizendo, vá, faça, pega esse punhado de farinha, esse punhado de azeite, pegue aí esses 2 pedaços de lenha, prepare uma comida. Mas agora veio o desafio. Vai e faça o que você disse. Agora veja o que ele fala. Mas primeiro, ouça essa expressão. Primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Uau! Aqui você tem que pegar essa palavra. Aquela mulher estava prestes, ouça, por favor. Aquela mulher estava na frente da maior oportunidade da vida dela. Ela estava prestes a sair da situação de miserável, de pobre. E o profeta diz assim para ele, ei, vai fazer o que você disse, faça aí um pão, faça aí uma comida, mas primeiro traga para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Isso aqui é a palavra. A farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia, ouça, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia! Aquela mulher, pobre e miserável, ela virou a chave da vida dela. Ela virou a chave da vida dela. Por quê? Terceiro,
Vamos lá, eu quero que você anote isso, essa chave, esse princípio. Então, o primeiro é você ouvir e obedecer à voz de Deus. Segundo, não pare de dar. Ouça o que eu vou dizer. Esse não é o momento de você parar de dar. Não deixe com que o espírito de medo convença você nas suas emoções de que se você der, vai faltar para você. Você não vai ter o suficiente. Terceiro, anote o terceiro. Anote. Ouça o que a palavra diz sobre dinheiro. Terceiro, anote. Ouça o que a palavra diz sobre dinheiro. Você tem que ouvir o que a palavra de Deus diz sobre o dinheiro, como multiplicá-lo, como ter dinheiro vindo até você. Então, entenda. O pão, a comida que aquela mulher fez, falou com o profeta, ele trouxe o quê? O profeta ensinou a ela, ouça, o profeta ensinou a ela que ela não tivesse o medo de dar. Isso está lá no versículo 13. E Elias disse a ela, não tenha medo, pois seria o ato de dar, o ato de fé, de dar, que faria dela dinheiro naquele tempo de crise. Ela estava com medo de dar, porque ela pensava que faltaria para ela e para o seu filho. E o profeta diz, não, vá, faça o que você diz, mas faça primeiro para mim. Por quê? Porque se você fizer primeiro para mim, se você lançar as suas sementes, as suas ofertas, os seus dízimos, eu tenho uma palavra, como ele falando para ela, eu tenho uma palavra de Deus para você a respeito da sua farinha, do seu azeite, do seu dinheiro. A farinha da panela não acabará, o azeite de jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover. O profeta está dizendo, se você der primeiramente a mim, você, durante essa crise, você vai ter dinheiro chegando para você. Aleluia! Se você priorizar nesse tempo de crise, pegue isso pelo Espírito. Se você priorizar, se você priorizar, dar as suas sementes, suas ofertas e seus dízimos nesse tempo, então você vai ter dinheiro chegando na sua vida, alcançando você, e aí a farinha da panela não acabará. O azeite do jarro não faltará. Isso aqui é uma chave. Porque, entenda, ela não poderia fazer a comida, comer ela e o seu filho, e depois, come vocês primeiro e depois vocês me dão. Você imagina? Ele diz, não. Se você quer dinheiro chegando até você nesse tempo, você vai ter que priorizar o que Deus prioriza. Aleluia! E aí eu quero que você vá comigo. Mateus, capítulo 6. Aleluia. Há uma unção. Para tirar você dessa situação apertada. Amém? Há uma unção para isso. Mateus capítulo 6,
Nós não vamos ler tudo, mas a partir do versículo 25, ele está falando sobre as preocupações. E muita gente preocupada, como é que vai pagar o aluguel, como é que vai pagar isso, como é que vai dar conta das crianças, o leite do menino, e isso, e aquilo outro. Ei, olha só, versículo 33 diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Então, nesse tempo de aperto, de pressão, muitas pessoas estão buscando primeiro o dinheiro. Mas Deus fala para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que é buscar justiça? Anote, buscar justiça significa buscar a forma como Deus faz as coisas. E como é que Deus faz milagres financeiros chegar? Como é que Deus faz dinheiro chegar até você? É através do dar em fé e dar em amor. Porque você precisa, no ato de dar, você precisa estar andando em amor também. Então ele diz, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, se nós priorizarmos como Deus faz, como Deus trabalha, como Deus opera, ele diz, todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Irmão, irmã, ouça isso em nome de Jesus. Deus está buscando uma oportunidade que você tem que dar para o dinheiro chegar até você. Aleluia! Então o que aconteceu? Vamos voltar lá em primeiro livro de Reis. Aleluia! No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós estamos ali entre o versículo 13 e o versículo 14. Então eu quero que você entenda que o versículo 13 e o versículo 14 foi um ensino sobre dinheiro, sobre milagre financeiro, sobre ter. Ela foi ensinada. Quando o profeta falou, era a palavra de Deus que estava sendo falada. Então ela ouviu a palavra de Deus falando com ela sobre farinha e sobre azeite. E como que eles poderiam ser multiplicados na crise. Então, Deus tem uma palavra sobre dinheiro para esse tempo. Agora entenda, o ensino que ela recebeu do profeta renovou a mente dela, mudou a mente dela. Se você ler o versículo 12... qual era a mentalidade que ela tinha? Era uma mentalidade de pobreza, era uma mentalidade de miséria, era uma mentalidade, eu não posso dar, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não sou. E entenda, ela não estava mentindo para não dar. Era tudo verdade. De fato, ela era uma viúva, de fato, ela era muito pobre, de fato, ela tinha pouca farinha, pouco azeite. De fato, aquela porção era a última porção dela e do filho, eles iam morrer. Mas estava diante dela a oportunidade de receber milagres financeiros. Então essa era a mentalidade dela. Era uma mentalidade de pobreza, de falta, de não ter, de impossibilidade. Agora no versículo 13 e no versículo 14, ela recebe um ensino, uma palavra revelada, uma palavra inspirada. E o que aconteceu? Esse ensino renovou a mente dela. Ela mudou a forma de pensar. O medo parou de dominá-la. Ela parou de acreditar que ela não podia dar. Ela parou de acreditar, de pensar que iria faltar. E muitas pessoas estão sendo atormentadas pelo medo de que vai faltar. Muitas pessoas não estão conseguindo ter paz e dormir porque estão com medo de que vai faltar. Houve uma mudança no modo dela de pensar. Ela começou a crer que ela teria o milagre dela e não ia faltar. Como que ela começou a crer? Por que a gente sabe que ela começou a crer? Versículo 15.
a viúva foi e fez segundo a palavra. O que é fé? Fé é você agir de acordo com a palavra. Então ela saiu do medo, de uma mentalidade de pobreza, de miséria, de morte, e ela, pela palavra, ela entrou rapidamente, numa mentalidade de riqueza, numa mentalidade de provisão abundante. Ela parou de acreditar que iria faltar e ela começou a acreditar que ia ter em abundância. Eu creio que isso que o Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite, ele pelo Espírito e pela palavra, Deus, o seu Pai, Ele quer que você saia dessa mentalidade de medo, de tormento, de falta, e que hoje, nessa noite, você entre numa mentalidade de abundância, de milagres financeiros. Mas para isso você tem que, ouça isso, agora é algo muito importante, você tem que acolher em seu coração o ensino que você está recebendo agora através da minha vida. Nesse momento, eu sou como o profeta Elias, ensinando para você o que a Bíblia diz sobre farinha e sobre azeite. E se você agarrar o que eu estou te ensinando, e aí então eu digo para você que a farinha da sua panela não vai acabar, o azeite do seu jarro não vai faltar. Mas vamos continuar? Quarta chave, quarto princípio. Então, reforçando, o primeiro é você ouvir e obedecer à voz de Deus. Segundo, não pare de dar. Você não pode deixar com que essa crise, que o diabo use essa crise, use essa circunstância e convença você de que você não pode dar. Irmãos, nós vamos botar pressão na nossa fé. Nós vamos pressionar em circunstâncias. Vamos confessar a palavra. Vamos semear. Essa crise vai ter que retroceder. Ela vai ter que bater em retirada. E os milagres financeiros, dinheiro vai chegar até você. Provisão vai alcançar você. A farinha da sua panela não vai acabar, o azeite do seu jarro não vai faltar. Então você precisa também ouvir a revelação, a palavra de Deus sobre dinheiro. O diabo ele tem conseguido fazer com que o povo de Deus não goste de ouvir sobre dinheiro. As pessoas não gostam de ouvir pastor falar sobre o dinheiro. As pessoas não gostam que pastor peça dinheiro. As pessoas elas têm uma fortaleza na mente terrível quando elas ouvem uma mensagem como essa e o pastor pedindo dinheiro. Sim. Eu estou imitando um grande homem de Deus chamado profeta Elias. Ele olhou para uma viúva e falou: dá para mim. Primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. Então vamos lá. O versículo 14 ainda. O profeta fala a palavra. O profeta fala a palavra. Qual era a palavra que ele tinha a respeito da farinha e do azeite? Diz assim: porque assim diz o Senhor. Isso é a palavra. O Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, o quarto princípio é: você precisa falar a palavra. Nós precisamos concentrar nossos esforços, ouça isso. Nós precisamos concentrar os nossos esforços, vou falar a terceira vez. Nós precisamos concentrar
os nossos esforços nesse tempo em duas atividades: dar e confessar. Dar e falar. Dizer o que vai acontecer. Ele disse o que iria acontecer. Ele falou: a farinha da panela não acabará. O azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então o que foi isso? Foi uma declaração de fé, uma confissão. Ele falou com a montanha, ele falou com a circunstância, ele falou com o problema, ele operou debaixo da lei da fé, creu com o coração e falou com a boca. Então, o quarto princípio é você dizer o que Deus diz. E o que Deus diz? Deus diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades. Se você é um dizimista, você tem que voltar para Malaquias e ver o que Deus diz sobre a vida dos dizimistas, e você deve abrir a sua Bíblia em Malaquias 3 e dizer para as suas contas, dizer para os seus negócios, dizer para o seu dinheiro o que Deus diz na sua palavra. Porque junto com o ato de dar, precisamos dizer, falar. Por isso que na Igreja Batista Ebenezer, no momento dos dízimos e das ofertas, nós fazemos uma confissão. Porque é necessário que diga. Versículo 15 e o versículo 16. Diz assim: a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, oh, aleluia, ele primeiro. Você tem que entender que Elias, o que ele representa? Ele representa a unção. Elias, ele representa a unção. Ele representa ali a presença de Deus ali. Então entenda, você deve colocar as suas sementes, suas ofertas, os seus dízimos na unção que sustenta você, para que milagres cheguem na sua vida. Então, é primeiro o que é de Deus, os seus dízimos. Primeiro, o que é de Deus, suas ofertas. Elias falou para ela: ó, primeiro para mim, depois você. E agora aqui no versículo 15, comeram ele comeu primeiro. Primeiro ele comeu. Depois ela e a sua casa durante muitos dias. Então veja, ficou dinheiro chegando na casa dela durante muitos dias. Dinheiro chegando, dinheiro chegando, dinheiro chegando, dinheiro não parava de chegar. Versículo 16. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor. Aleluia! Então, quando você age segundo a palavra do Senhor, milagres financeiros vão acontecer. Dinheiro vai vir, dinheiro vai te alcançar. Agora, meu Deus, aleluia. Gente, anote essa frase. Anote essa frase. Quando você, lá em Deuteronômio 28, versículo 2, fala que se você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, estas bênçãos virão e te alcançarão. Então ouça, quando você ouve a voz do Senhor, você se transforma num imã de dinheiro. Você sabe o que um imã faz? Ele atrai. Ele puxa para ele. Ele não vai atrás do metal. O metal vem até ele.
Eu vejo que Deus quer nos colocar nesse lugar, nessa posição, onde nós não estamos indo atrás do dinheiro, mas o dinheiro está vindo atrás de nós. Então aquela mulher atacou a crise dela. Ouça isso. Eu quero trazer esse conceito para você. Então, como é que você vai ter dinheiro vindo para você em tempos de crise? Número 1, ouvir e obedecer a Deus. Número 2, não pare de dar. Número 3, ouça, pratique, se atente ao ensino da palavra de Deus sobre o dinheiro. 4, diga, fale o que Deus fala, confissão, declaração. Então, aquela mulher atacou a pobreza na vida dela. Ouviu isso? Você precisa atacar a pobreza na sua vida. Você precisa atacar a falta na sua vida. Você precisa atacar. Como? Semeando, dando e confessando. Essas duas coisas têm que estar juntas. E ouvindo a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus vai transformar você num imã de dinheiro. Estas bênçãos virão e te alcançarão. Vindo sobre você e te alcançando. Imagina dinheiro vindo sobre você e te alcançando. O tempo todo. Elias era sustentado pelos corvos de manhã e à noite, vindo sobre ele, alcançando ele. Você imagina dinheiro alcançando, vindo sobre você de manhã e à noite. Você precisa ouvir a voz de Deus. Agora entenda algo, vamos lá. Ouça isso. O texto continua. E agora o diabo não pode mais atacar as finanças daquela mulher. Não pode mais. Por quê? Ela estava agindo em cima da palavra. A farinha da panela não acabou. O azeite do jarro não faltou. Segundo a palavra do Senhor. Agora ele muda a tática. E ataca na área da saúde. Se você ler o versículo 17, diz assim: depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. Então, ela era escrava da pobreza, da miséria, da falta. Ela foi livre disso dando, semeando. Agora vem um segundo ataque do diabo. Doença. Versículo 17. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Você consegue ver o versículo 17 acontecendo nos nossos dias? Agora entenda o seguinte. Ouça. Ela tinha dado, ela tinha milagre financeiro na vida dela. A unção estava ali para prosperá-la. Ela tinha farinha, ela tinha azeite. Mas veio um ataque de doença. E esse ataque de doença trouxe morte. Agora entenda o seguinte. Quando ela deu, ouça. Quando ela deu a comida, farinha, azeite. Quando ela semeou, quando ela ofertou, na vida do profeta, no ministério do profeta, quando ela honrou a unção que chegou na casa dela, ela não só recebeu dinheiro chegando na vida dela. Quando ela deu, ouça isso e anote. Gostaria que vocês anotassem. Quando ela deu, ela abriu as comportas para todos os tipos de milagres. Não só milagres financeiros. Mas agora ela recebe um milagre de cura,
aliás, ela recebe um milagre de ressurreição. Ela foi até o profeta. Ela foi aonde ela tinha semeado. Ela foi aonde ela tinha plantado as suas sementes. Foi ao homem de Deus. É como se ela, olha, eu fiz o que você mandou. Eu semeei, eu priorizei, eu dei, eu criei. Agora eu preciso que esta unção toque essa área da minha vida. Então, entenda isso. Dar vai abrir milagres financeiros, mas não somente milagres financeiros. Então, ela tinha todo tipo de milagre. Agora, entenda porque isso aqui é muito poderoso, porque nos versículos 12, ela cita ela e o filho. Mas ela foi enriquecida, ela ficou rica. Sim, isso mesmo que você ouviu, ela ficou rica. Pastor, mas está no texto? Sim, no versículo 15. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa. Não falou que era só ela e o filho. Porque ela prosperou tanto, aleluia. Ela prosperou tanto, aleluia. Que agora ela podia socorrer outras pessoas. Deus queria prosperar aquela mulher. Deus queria enriquecer aquela mulher. Para que através da prosperidade dela, para que através do enriquecimento dela, outros pudessem ser abençoados. Aleluia! Então, vai ser dessa forma que você vai ter dinheiro chegando para você. Se transforme num imã de dinheiro, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Eu ouço o Espírito Santo me dizer aqui agora. Pastor Maninho, eu queria que você se preparasse, ficasse já por aqui. Pode pegar uma cadeira. Fica aqui do meu lado, por favor. Eu ouço o Espírito Santo dizer, pode ficar aqui, pode aparecer aqui. Muitos estão ouvindo a voz dos investidores, dos coaches, dos gerentes do banco, mas poucos estão ouvindo a voz do Senhor. O que vai transformar você num imã de dinheiro, seja no tempo de crise, em qualquer outro tempo, é você ouvir a voz do Senhor. Aleluia! Porque quando você ouve a voz do Senhor, a Bíblia diz que estas bênçãos, e quando fala estas bênçãos, está incluído aí dinheiro. Dinheiro é uma bênção na mão de um justo. O dinheiro é uma maldição na mão de um corrupto, na mão de um traficante, de um assassino, de um avarento. Mas o dinheiro na mão de um justo é uma bênção explosiva. Então, o plano de Deus nesse tempo é enriquecer os seus filhos justos. Porque os filhos de Deus sendo ricos, prósperos, abundantes, vai mudar a realidade de muitas pessoas. Amém? Nós vamos mais uma vez passar aqui para vocês. Você tem que aproveitar esse momento. Você tem que aproveitar esse momento para lançar as suas sementes. Você não pode perder essa oportunidade, essa unção para lançar as suas sementes. Eu estou aqui
como o profeta Elias esteve para aquela viúva. Ei, primeiro faça para mim, depois para você e para o seu filho. Faça isso, porque se você priorizar, a Bíblia diz que a farinha da panela não vai acabar, o azeite do jarro não faltará. Amém? Eu queria que você agora, eu queria que o pastor Maninho tenha algumas palavras para liberar nessa área de finanças, milagres financeiros. Hoje, às 5 horas da manhã, subimos ao monte com alguns irmãos e ali oramos, clamamos por milagres financeiros e eu estou crendo que está havendo um desatar do Espírito. Então, enquanto o pastor Maninho vai estar falando, eu vou aqui na tela mostrando para vocês as contas, tá bom? Porque há espaço para a gente fazer isso, amém? Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Acredito que sim. Se tivesse, dá um ok rápido para a gente poder dar continuidade. Eu não vou me estender muito, mas desde ontem o Espírito Santo tem falado comigo a respeito de Deus ser o Senhor dos tempos e das estações. As estações e os tempos nessa terra, os tempos e as estações são determinados por Ele, por Deus. Existem tempos e estações que Deus abre em direção aos seus filhos de acordo com a sua vontade. E esse tempo agora pode ser um tempo de colheita. Esse tempo agora pode ser um tempo de colheita, pode estar se abrindo hoje uma estação de colheita no povo de Deus. Mas quem vai determinar se Deus vai liberar o tempo e as estações de colheitas agora é a fé que o povo de Deus vai estipular para esse tempo. A sua fé, o que eu estou te dizendo é que a sua fé vai poder liberar sobre você uma estação de colheita, um tempo de colheita agora, mesmo dentro de lockdown, mesmo dentro de pandemia. Deus é o Deus do tempo e das estações, mas é a minha e a sua fé que vai atrair para a terra essa estação que nós estamos precisando, que é uma estação sobrenatural de colheitas agora. Então, se você quer viver um tempo de colheita agora, se você quer viver uma estação de colheita agora, Deus tem essa estação, mas nós precisamos agora atraí-las para a terra. E como que nós vamos atrair para a terra? Através de um posicionamento de fé. Aleluia! Através de um posicionamento de fé. Hoje, quando nós estávamos subindo o monte, Deus me trouxe ao coração Isaac. Muito se fala, irmãos, a respeito de Isaac como um sacrifício. Como as pessoas falam, você tem que fazer o seu sacrifício, você tem que entregar o seu sacrifício. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isaac significa aquele que ri. Aleluia! Aquele que ri. Aleluia! Aquele que ri. E aquele menino, ele subiu o monte com seu pai, como Isaac, e desceu como Isaac, aquele que ri. A fé, ela tem uma declaração. Aleluia. A fé precisa ter uma declaração. Aleluia. E se você é filho da promessa, deixa eu te falar uma coisa, pode começar a se alegrar, pode começar a rir diante da sua atitude de fé. Porque, vai acontecer. Vai acontecer. Pode começar a subir o nível da sua fé, pode começar a manifestar alegria dentro da sua casa, porque se você é dizimista, se você é ofertante, é nesse tempo
que Deus vai estabelecer na sua vida um tempo de colheita, uma estação de colheita. Então não é hora de ter medo, é hora de rir, é hora de se alegrar, porque você é dizimista, você é ofertante. Deus não vai te deixar, Deus não vai te abandonar agora, é nesse tempo que Ele vai manifestar na sua vida uma colheita sobrenatural. Então pode começar a largar a sua fé, pode começar a mudar o ambiente na sua casa. Se por um acaso, deixa eu te falar uma coisa, se por um acaso você levantou o seu dízimo hoje, a sua oferta hoje, com medo e com obrigação, você não está mais debaixo do chicote da lei, você está debaixo da graça. Então você é filho da promessa, pode começar a se alegrar dentro da sua casa e dentro do seu lar. Aleluia. Porque Deus reservou agora para você, mediante a sua fé, uma estação de colheita. Aleluia. E eu declaro em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Pai, eu declaro, Pai, pelo poder da unção, Pai, que tem se manifestado em nosso meio, em prosperidade financeira. Eu declaro agora uma liberação de unção sobre eles, Pai. A mesma unção que andou sobre essa terra, sobre homens como Elias, sobre homens como Eliseu, sobre Kenneth Hagin, sobre outros grandes homens, Pai. Eu declaro agora que elas estão sendo liberadas. Aleluia. Liberadas sobre essas casas que estão conectadas conosco agora, Senhor. Senhor, eu clamo, Pai, agora pelo um derramar de um vinho, Pai, de prosperidade sobre eles. Nome de Jesus. Agora, a unção entrando sobre eles agora, tocando na vida deles. Nome de Jesus. Estenda suas mãos para o seu celular, estenda suas mãos agora para o alto. Você vai começar a sentir o toque da unção dentro da sua casa agora. Você vai começar a sentir as suas mãos queimando e aquecendo. Essa é a unção de prosperidade rompendo dentro da sua casa agora. Se você está com o seu cartão de crédito na sua mão ou próximo de você, pode levantar ele para o alto. Se você tem contas próximas de você, pode começar a levantar para o alto, porque elas já estão sendo pagas agora. Eu estou declarando agora que você é um imã de dinheiro e tem uma estação sendo estabelecida dentro da sua casa agora. Uma estação de fé, que é uma estação de colheita. Deus está liberando agora sobre você uma estação de colheita. Então se alegre, Isaac. Aleluia. Pode começar a rir. Chegou o seu dia. Chegou o seu dia em meio ao lockdown. Você vai se transformar agora em um imã de dinheiro. Aleluia. Dinheiro vindo de 4 cantos. Aleluia. Para a sua vida agora. Aleluia. Porque Ele sabe aonde tem dinheiro, dólar entrando nas suas contas agora. Você que estava esperando negócios sendo fechados em dólar. Eu vejo negócios sendo fechado em dólar. Agora, em nome de Jesus, você que estava esperando assinaturas chegarem em contratos, eu vejo assinaturas chegando em contratos agora, em nome de Jesus. Eu vejo pessoas recebendo aumentos de salários agora, promoções chegando para você agora, acordos de dívidas. Acordo de dívidas que você não tinha como pagar, sendo negociadas e prorrogadas para mais de anos à frente. Aleluia. Em nome de Jesus, juros sendo eliminados agora. Juros sendo eliminados agora. Dívidas que você não pagou atrás. Aleluia. E que juros foram sendo acrescentados. Pessoas vão te ligar e vão te convidar a pagar a essas dívidas em um valor menor do que você devia. Em um valor menor e dividido em prestações que você pode pagar, que não vai comprometer as suas dívidas seguintes, não vai comprometer o seu mês, não vai comprometer os seus negócios. E você vai aumentar vendas chegando para você, novas ideias chegando para você. Aleluia. Pessoas que estavam esperando sócios para investir e chegar com dinheiro para você.
Você tem no seu coração um negócio aonde você não tem todo o dinheiro. E você tem esperado por um sócio que acredite nesse negócio. Pessoas chegando na sua vida agora, com o dinheiro que você precisa, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Fale sobre Macedônia. Macedônia. Irmãos, tem uma unção nesse lugar hoje. Aleluia. Favorável a isso. E o nosso pastor, ontem ou ontem, ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, Maninho, está na hora da gente trazer de volta o projeto Macedônia. O projeto Macedônia, no passado, durante a fase mais difícil da nossa cidade de lockdown, esse projeto ele socorreu centenas de famílias com cestas básicas, com alimentos. Foi mais de 1 tonelada de alimento. E foi através da sua vida. E hoje esse projeto está de volta. E nós, os pastores da igreja, pastor Vitor, pastor Maninho, pastor Cláudio, pastor Genilton, nós estamos convocando você a entrar nesse projeto de novo. Isso. E nós vamos socorrer os nossos irmãos que estão em estado de calamidade. A Bíblia diz, primeiros da casa da fé. Nós vamos socorrer primeiro os da nossa casa da fé, os irmãos em Cristo, mas eu tenho certeza que ainda vai sobrar para nós levarmos para outras pessoas, porque será, de novo, mais de 1 tonelada de alimento. Aleluia. Você pode trazer o seu alimento aqui na igreja antes do culto. Domingo, antes do culto, nós vamos estar aqui 1 hora antes. Se não tiver o presencial, né? Se não tiver o presencial, nós vamos estar já a 1 hora antes esperando você com o seu alimento e também vamos disponibilizar outros horários para você estar trazendo. Você pode trazer a sua cesta básica ou você pode trazer um alimento que está para nós montarmos a cesta. E eu tenho certeza que isso também vai gerar colheita na sua vida, que segundo a Bíblia, aquele que dá aos pobres empresta. Aleluia. Empresta, faz um empréstimo a Deus. Então se prepara, porque não existe melhor pagador do que Ele. Amém? Amém. Fica na paz. Amém. Nós já vamos fazer aqui a oração final. Pastor Genilton, vem cá. Pastor Genilton está aqui na outra sala. Vem cá rapidinho. E faz essa oração final aqui. Então, depois da oração aqui do pastor Genilton, nós estamos encerrando então a nossa live, amém? Boa noite, e nós oramos agora para que o amor de Deus esteja alcançando agora cada família, que a bênção do Senhor esteja presente na vida de cada pessoa conectada nessa live agora. E abençoamos agora a sua vida, em nome de Jesus, amém.